Quantos livros você já leu que mudaram a sua vida? Eu já comentei nesse canal sobre o porquê livros são o melhor investimento que você pode fazer no seu autodesenvolvimento. E hoje eu quero compartilhar com você 11 dos livros que mais transformaram a minha vida, cada um para uma das áreas que eu considero essenciais. Sendo a primeira delas, sem mais delongas, corpo, saúde física. E o livro que mais me transformou nesse quesito é Comer para Não Morrer, do Dr. Michael Greger. O Dr. Michael Greger é um americano que, desde muito pequeno, foi muito impactado pelo poder da alimentação. A avó dele, que era cardiopática, já estava assim nas últimas na vida, os médicos não queriam mais mexer nela, mandaram ela para casa e disseram: vai lá viver o resto dos seus poucos dias que você tem pela frente, ali por volta dos seus 60 anos. Eles, não sabendo muito o que fazer, começaram a procurar alguma forma de oferecer mais qualidade de vida para ela e encontraram um programa voltado para alimentação. Levaram a senhora para lá, ela mudou os hábitos alimentares dela completamente e em poucas semanas ela saiu de uma pessoa que estava em cadeira de rodas nos seus últimos dias de vida para uma mulher que conseguia caminhar quilômetros todos os dias e viveu mais de 30 anos até além dos 90. E desde aquele momento ele começou a perceber o quanto a alimentação tinha um poder muito grande para a nossa saúde física e o quanto a medicina, especialmente a medicina ocidental, ela é muito voltada para tratamento dos sintomas. Quando você pega, por exemplo, pressão alta, a gente não tem hoje um medicamento que resolve a pressão, a gente resolve o sintoma da pressão alta, mas a causa raiz que faz com que a pressão suba, ela está sempre ali subjacente. Então ele começou a pesquisar, depois que ele se tornou médico, sobre nutrição e entender quais são hoje os grandes fatores que fazem com que a gente tenha a nossa vida ameaçada. Afinal de contas, hoje as pessoas morrem não mais por causas agudas, e sim por causas relacionadas a estilo de vida, como pressão alta, AVC, cardiopatia, entre outras. Esse livro vai, com base nos mais bem estabelecidos estudos sobre nutrição, descrever para você o que são os alimentos que você deve comer para ter mais saúde e os que você deve evitar. Por isso, se você quer viver uma vida longa, eu definitivamente recomendo esse livro para você. Na categoria mente, desenvolvimento intelectual, a minha recomendação definitivamente vai para a quinta disciplina do Peter Senge, o pai do pensamento sistêmico. Esse livro é, na minha visão, completamente revolucionário. Ele mudou a maneira como eu penso, como eu entendo o mundo e principalmente como eu opero nele. A gente tende, como seres humanos, ver uma relação muito causal entre as coisas. A leva a B e é isso aí. Você teve um resultado, é por causa de uma razão, de uma forma muito linear. E o que o pensamento sistêmico nos diz é que essa é uma forma muito rasa da gente interpretar muitos fenômenos. Quando você olha para eles de uma forma mais sistêmica, mais cíclica, você consegue compreender vários fenômenos de uma forma muito melhor. Então, um exemplo que ele dá no livro, por exemplo, é da chuva. Você pode entender a chuva como um evento linear, em que a água está lá em cima, a gravidade faz a água descer, ela cai e chove. Tudo bem, mas quando você entende a chuva a partir da perspectiva do ciclo da água, em que algo que desce, evapora, sobe, vai para as nuvens e esse ciclo se perpetua, você tem uma compreensão muito melhor e muito mais interessante do que efetivamente é a chuva. E isso se manifesta nas formas mais variadas quando a gente leva isso para a nossa vida. Porque, em geral, um dos vários exemplos de sistemas e ciclos que acontecem é o que ele chama de transferência da culpa, ou transferência do fardo, que é a gente tende a tratar sintomas dos problemas ao invés de resolver os problemas em si. Então, por exemplo, vamos supor que você está trabalhando demais e você está muito cansado. Como é que você resolve isso? Você vai lá e começa a tomar café pra caramba ao longo do seu dia. Só que o problema é você não está endereçando a causa raiz, que é você não está descansando o suficiente. E isso faz com que você fique mais cansado e dependa cada vez mais de café. Só que quanto mais café você toma, mais intolerante à cafeína você se torna. E aí você entra num ciclo em que a sua dependência da cafeína aumenta pra caramba. Tudo isso porque você não resolveu a causa raiz, que era descansar o suficiente. E se você consegue enxergar isso em eventos simples, é fácil entender o quanto isso impacta a gente em eventos um pouco mais complexos. Por isso, a quinta disciplina definitivamente é uma recomendação essencial para você desenvolver a maneira como você pensa. E eu deixo aqui também a minha menção honrosa para How to Take Smart Notes, que eu já mencionei nesse canal, que é uma forma excelente de você aprender também. Minha terceira recomendação vai para a categoria caráter, que é quais são os traços de personalidade que você tem. Você é uma pessoa confiável, você é uma pessoa disciplinada, você é uma pessoa, enfim. E
Essa é uma categoria que muitas pessoas não desenvolvem, mas eu acho muito importante a gente pensar nisso. E por isso a minha recomendação entra para o Não Pode Me Machucar, do David Goggins, que é um livro que traz a bibliografia desse cara que era do exército americano. Ele se tornou um SEAL, foi parte de alguns dos maiores programas de elite do exército americano e se tornou um ultramaratonista correndo provas de mais de 200 quilômetros. Então, o cara é um monstro. E ao longo do livro ele detalha e explica o poder e a importância da resiliência e o quanto a gente muitas vezes está aquém do que significa ser resiliente, o quanto a gente não aguenta a dor e os reveses e o desconforto que muitas vezes o caminho para o sucesso exige. Então, esse livro, se você está buscando desenvolver um pouco mais a sua disciplina, é uma recomendação muito boa. E eu deixo a minha menção honrosa para O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday, que eu também já mencionei nesse canal. É um livro espetacular que ajuda a deixar o seu ego no lugar. Na categoria Vida Emocional, aqui entra Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Comunicação Não Violenta é um livro fantástico, não só porque ele te ajuda a comunicar as suas emoções de uma forma mais adequada, mas principalmente ajuda você a assumir a responsabilidade sobre suas próprias emoções. Infelizmente, nós temos uma tendência muito marcada a responsabilizar os outros pelo que nós sentimos. Você me deixou irritado, você me fez sentir isso, você é culpado pela minha depressão, por A, por B ou por C. E no final do dia, a única pessoa que é responsável pelas suas próprias emoções é você mesmo. E o livro do Marshall vai te ajudar não só a assumir essa responsabilidade, como a comunicar as suas necessidades e as suas emoções de uma forma muito mais construtiva e proativa. Deixo minha menção honrosa nessa categoria para A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de se abrir e ser vulnerável, esse é um livro muito importante. Ele vai ajudar você a expor o seu lado mais frágil, um lado que muitas vezes nós temos medo de colocar para fora, mas que é muito importante a gente assumir, porque sem isso, muitas das questões que mais importam para a gente acabam ficando esquecidas. Na categoria espiritualidade, isso é complicado porque cada um tem a sua fé, cada um tem a sua religião, e por isso a minha recomendação é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que é um best-seller mundial e que eu acho que ele abarca as questões espirituais de uma forma muito ampla e muito factível para vários tipos de visões e crenças diferentes. O Poder do Agora vai trazer a importância da gente estar no momento presente, trazer a questão do mindfulness, que é uma coisa super presente em várias práticas religiosas, e o quanto a gente tem origem, o nosso sofrimento tem origem no passado e no futuro em geral. O quanto a gente está preso no lá atrás e o quanto a gente tem expectativa sobre o que há de ser. E quando a gente está presente no agora, a gente consegue se desvincular dessas questões e se conectar com o nosso eu superior. Uma recomendação que eu não posso deixar o suficiente para você, especialmente se você é uma pessoa que não leva muito a sério, deixa um pouco de lado essa questão, não é uma questão tão prioritária, O Poder do Agora pode ser um livro excelente para você começar a explorar um pouco mais esse aspecto da sua vida. Categoria Relacionamento. E aqui entra definitivamente 7 princípios para o casamento dar certo, do Dr. John Gottman, que ele ao longo de décadas pesquisou por que alguns casamentos funcionam e outros não, de uma forma bastante científica. Trouxe vários casais para um laboratório na universidade, colocou uma cacetada de sensor neles, deixou eles ali por um tempo e acompanhou essa galera ao longo de anos e anos. E depois dessa pesquisa, depois que ele consolidou essa pesquisa, ele conseguia predizer se ia rolar um divórcio com 93% de precisão, com apenas 15 minutos de conversa. Então, acho que dá para dizer que ele chegou numa forma que funciona muito bem e princípios que são excelentes. Nesse livro ele vai trazer 7 princípios fundamentais para você ter um bom relacionamento interpessoal. É um livro magnífico e que me ajudou muito a lidar com os meus relacionamentos. Um dos princípios, para você ter uma ideia, é como sair das travas. Existem várias questões ao longo do seu relacionamento que serão questões insolúveis, não dá para você resolver. E se você não for capaz de superar essas questões junto com o seu parceiro, o relacionamento não cresce. Então esse livro definitivamente vai te ajudar muito nessa questão. E na categoria Filhos, entra mais uma recomendação do John Gottman, que é Inteligência Emocional, a arte de educar nossos filhos.
em que ele vai trazer o quanto a gente projeta nos nossos filhos as nossas questões e o quanto a gente precisa ser muito consciente para desvincular o que são os nossos problemas do que é a melhor maneira de criar os nossos filhos. É uma outra leitura magnífica que vai definitivamente te ajudar nessa jornada. Na categoria social, o Manual de Persuasão do FBI, do Jack Sheffer. Jack é um ex-agente do FBI e nesse livro ele compartilha algumas das táticas que ele usava, que ele aprendeu lá na agência, para conseguir influenciar pessoas, para construir relacionamentos. E quando você para pensar, o que eles precisam fazer é um negócio bastante impressionante. Como é que você faz para um agente russo virar um agente de contra-inteligência do próprio país e ajudar os Estados Unidos a vencer ali na guerra e no processo de espionagem e tudo mais? Então, isso é realmente bastante impressionante. E as técnicas que eles trazem são extremamente simples, coisas que você pode usar no seu dia a dia para fortalecer os relacionamentos que você quer ou para enfraquecer os relacionamentos que você não quer. Menção honrosa vai para Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro super famoso nesse tema, mas eu definitivamente recomendaria você ir para o Manual de Persuasão do FBI, mas na minha é um livro excelente. Na categoria Carreira, temos Gestão de Alta Performance do Andy Grove. Andy Grove é ex-CEO da Intel, o pai dos OKRs, uma metodologia incrível de metas, muito utilizada e consolidada pelo Google, inclusive. E esse livro é minha recomendação para trabalho porque ele é o livro mais completo que eu já encontrei sobre gestão. Ele vai falar sobre metas, ele vai falar sobre processos, ele vai falar sobre comunicação, ele vai falar sobre vários aspectos que são importantes para você ter uma gestão de alta performance. Então, se você quer se desenvolver na carreira em uma série de habilidades que são necessárias para você ter sucesso, especialmente como líder, esse livro é definitivamente a leitura número 1 para você. Na categoria Dinheiro, nós temos Não Pai Rico, Pai Pobre, né? Legal você ler esse livro, caso você não tenha lido ainda, mas vai para O Milionário Mora ao Lado, do Thomas Stanley. O Milionário Mora ao Lado é disparado o melhor livro sobre finanças, sobre dinheiro que eu já li. Por quê? Porque ele é um livro que desmistifica muitos dos mitos que nós temos em relação ao dinheiro. Ele resolveu se perguntar o que os milionários têm de diferente, como que eles consomem, o que eles fazem, como é que eles se tornam milionários. Então ele foi lá, pesquisou e desvendou várias mentiras que nós imaginamos, nossa loucura coletiva sobre o que é ser milionário, e te dá várias lições importantes sobre o que você precisa fazer se você quer ter abundância financeira na sua vida. Então, se você quer transformar a sua relação com o dinheiro, esse livro é para você. Na categoria Qualidade de Vida, eu não poderia recomendar outro livro senão o magnífico Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. Esse é um livro dos que mais transformou minha vida, minha relação com o trabalho e, por consequência, minha relação com qualidade de vida. A maior parte de nós parte do pressuposto de que é normal a gente trabalhar 40, 50, 60, 80 horas por semana. Mas quem disse que tem que ser assim? Nesse livro, Tim Ferriss vai discutir essa premissa do quanto a ideia de que a gente precisa trabalhar a maior parte da nossa vida para desfrutar nossa aposentadoria no finalzinho dela é uma ideia que não faz sentido. E o quanto ele começou a transformar a maneira como ele enxergava o trabalho e conduzia a empresa dele. Talvez você não consiga fazer exatamente as mesmas coisas que ele sugere no livro, porque algumas delas partem um pouco do pressuposto da realidade americana, que tem uma moeda forte em relação a outros lugares. No entanto, muitas das coisas são factíveis e ainda que você não consiga aproveitar aquilo super no detalhe, existem muitos princípios que você pode aplicar da mesma maneira na sua vida para conseguir ter muito mais tempo livre e, por consequência, muito mais qualidade de vida. Qual foi o livro que mais transformou a sua vida? Deixa aqui no comentário a recomendação do livro mais incrível que você tem. Eu vou adorar saber qual que é e eu tenho certeza que as outras pessoas vão querer saber também. Vou deixar mais outros 2 vídeos aqui que vão trazer livros e ideias que vão ajudar você a se desenvolver mais. Porque, afinal de contas, o objetivo desse canal é ajudar você a compartilhar o que você tem de melhor. E eu espero que você saia daqui um pouco mais capaz de fazer isso. Até a próxima.